Ora viva, a partir de agora está com os pés na terra. De acordo com diversas instituições de referência internacional, a agricultura biológica apresenta-se atualmente como a melhor solução para a produção de alimentos de qualidade sem impacto negativo no ambiente. A consciencialização da necessidade de produção de alimentos saudáveis e ao mesmo tempo assegurar a preservação dos recursos naturais tem levado a um aumento exponencial de agricultores que se dedicam a esta atividade à volta de todo o mundo e a Madeira não é exceção. Contudo, a produção de alimentos biológicos exige a sua certificação e o cumprimento de normas restritas e procedimentos sem os quais não é possível comercializar como bio. Além disso, as burocracias e constrangimentos que o setor ainda atravessa podem dificultar este desafio. No entanto, para os indecisos existe informação que poderá ser fundamental. Primeiro, a de que existem entidades na região ao serviço do desenvolvimento da agricultura e pecuária biológica. E segundo, de que há agricultores que já passaram pelo processo e que constituem casos de sucesso. Precisamente para elucidar todos os curiosos e interessados, hoje abordaremos a conversão de uma exploração ao modo de produção biológico e os procedimentos que são necessários adotar para o desenvolvimento da agricultura biológica na Madeira, recorrendo a entidades que melhor estão preparadas para apoiar os operadores nesta sua decisão de produzir alimentos de qualidade certificada. Legalmente, a conversão à agricultura biológica é um período de transição entre a fase de agricultura convencional e a fase a partir da qual é possível certificar os produtos, comercializá-los e publicitá-los com referência ao modo de produção biológico. Este tempo, que varia com o tipo de culturas, visa diminuir a probabilidade de contaminação dos alimentos com produtos químicos que ainda resistam no solo. Marcamos uma visita ao terreno do agricultor e depois elaboramos um plano de conversão. No plano de conversão consta vários itens, como a caracterização da exploração, pontos fracos e pontos fortes. E depois, na proposta de ocupação cultural, existem duas situações. Ou não existe nada no terreno e nós propomos as esculturas mais adequadas para o local, ou quando já existem, aconselhamos só algumas pequenas mudanças. No entanto, a conversão implica muito mais que uma mudança de técnicas e pressupõe uma alteração profunda na forma de encarar a agricultura, a par de uma capacidade de responder positivamente às dificuldades que normalmente surgem nas atividades pioneiras ou em expansão. Eu fiz uma formação há uns anos atrás e já se falava no biológico. Também porque fiz umas pesquisas de mercado e acho que tem saída no produto. E um produto com uma mais-valia. É um produto diferente, sem pesticidas, e as pessoas estão mais sensibilizadas agora para o meio ambiente, como é que são feitos os produtos. E acho que foi o fator fundamental. Nesta perspectiva, um requisito que parece fundamental é poder contar com uma equipa especializada, multidisciplinar, capaz de responder prontamente e de forma eficaz às exigências de um setor em crescimento. Nessa formação que eu tive, também tive algumas ajudas nesse sentido. Saber onde as instituições, onde dirigir e tudo o resto. Portanto, aí a seguir dirigi-me à Secretaria e fiz um projeto agrícola. Na Madeira, os potenciais produtores e operadores do modo de produção biológico podem, se assim o entenderem, recorrer à Direção de Serviços de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária Biológica. Fiquei desempregado, depois também através de
fui-me informando de algumas oportunidades e algumas ajudas estavam a haver, inclusive sabia que a Secretaria dava apoio a jovens na minha situação, e fui à procura das oportunidades e agarrei esta, que acho que foi uma mais-valia para a minha vida, digamos. Após o primeiro contacto, o potencial produtor é atribuído a um técnico que se desloca à exploração, onde avalia as condições para a conversão. Isto está tudo em baldio. Há quanto tempo é que não é cultivado? Há muitos anos. Muitos anos. Muitos. Não possui análises de solo? Não. E aqui o risco de contaminação na envolvência também é bastante baixo. Aqueles terrenos também já não são cultivados há muitos anos. Já tem alguns anos que não são cultivados, e também, como tem o regueiro, o risco de contaminação é pouco ou nenhum. Nesta fase, que visa reunir dados que permitam caracterizar a exploração e indicar sugestões, são normalmente aconselhados a abdicar da certificação requerentes ou explorações que não apresentem as condições mínimas para desenvolver a atividade. Este é o caso de parcelas muito pequenas para autoconsumo ou de terrenos localizados junto a focos de contaminação, nomeadamente explorações de agricultura intensiva, se entre elas não for possível erguer barreiras de proteção. Estas parcelas estão declaradas no ICIPA, no Sistema de Informação Parcelar. E qual é a área da exploração? São 7.980 metros. A disponibilidade de matéria orgânica na exploração, aqui perto, tem alguma exploração pecuária? Não. Atividade biológica, armazém, não tem. Durante o inquérito, o técnico analisa a exploração e questiona o requerente, registando todos os dados que lhe permitirão elaborar um plano adaptado à localização e características da unidade de produção e à disponibilidade, formação e pretensões do produtor. E então, diga-me, qual é a cultura que pretende fazer aqui neste terreno? Aqui vou plantar bananeiras, será um bananal. Mesmo sem análises de solo, as ervas infestantes, a observação, o registro dos fitofármacos em armazém e das práticas culturais anteriores permitem caracterizar o tipo, a composição e a atividade biológica dos solos. A localização, a exposição e a altitude a que se encontra a exploração, associada à disponibilidade de água e de mão de obra, permitem decidir sobre o tipo de culturas a instalar. A disponibilidade de água de rega tem nascente? Como é que é? Não, tenho de recorrer, tive de pedir aos serviços do IGA para me fornecerem água para o local. Não sabe dizer o número de horas? São aproximadamente 7h30. A existência ou não de infraestruturas e de equipamento de apoio à produção e a necessidade de investimentos na exploração pesam na decisão do agricultor recorrer a apoios financeiros, sendo que no caso de investimentos de pequena dimensão e dos desempregados, os serviços assumem a elaboração do projeto de forma gratuita. Foi financiado a vedação, a desmatação, o armazém, o sistema de rega, que já estamos a pôr a tubaria principal. Tudo o que fizemos até agora foi tudo basicamente financiado. O
plano de conversão enumera as medidas que visam reativar e melhorar a fertilidade do solo a longo prazo e atingir um equilíbrio ecológico do agrossistema que vai permitir produzir de forma sustentável e sem recurso a pesticidas e fertilizantes químicos. Não, o gado aqui é secundário, não. O gado aqui é mesmo para a limpeza do terreno e para a adubação do próprio terreno. É no sentido mesmo de manter o terreno em dia. No caso de explorações convencionais que transitam para a agricultura biológica, a alteração das práticas pode traduzir-se numa quebra da produtividade inicial, que se explica pela sensibilidade e vício das culturas aos adubos de rápida absorção e à esterilidade e esgotamento do solo. Essa quebra pode também explicar-se pela necessidade de adaptação a novas técnicas de fertilização que visam diminuir a dependência dos fertilizantes e aumentar significativamente a eficiência daqueles que são aplicados. O principal do terreno é a frutaria. Portanto, é lamoeiros, ameixeiras, janoneiras, pereiras, pereiros e maracujaleiros. Será a fonte principal. No caso de instalação de novas culturas, os agricultores são incentivados a optar por variedades resistentes, localmente adaptadas, por compassos de plantação mais alargados que vão permitir o arejamento necessário e pela biodiversidade. Estas indicações nem sempre são compatíveis com o entendimento de quem insiste em valorizar o conceito clássico de agricultura, que assenta na monocultura e nos rendimentos a curto prazo, que não contabilizam a sustentabilidade e a autossuficiência da exploração. Nesta fase, o objetivo é levar os agricultores a entenderem o conceito e perceberem o setor, pelo que é recomendado que frequentem as ações de sensibilização realizadas pelos técnicos da DS Bio e que visitem outros operadores que já produzem e comercializam os seus produtos. A partir do momento em que o agricultor decide fazer agricultura biológica, é obrigatório que contrate com um organismo de controlo e certificação e que notifique a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que iniciou a atividade. Cumpridos estes dois requisitos legais, o período de conversão começa a ser contabilizado desde a data da primeira visita de controlo. Nós já começamos no projeto já há 2 anos. A ideia, os processos todos, infelizmente, têm muita burocracia, mas pronto, há 6 meses é que começamos na desmatação e neste processo todo do projeto em si. Estamos ainda numa fase inicial, como podem ver. Optei por ser agricultura biológica por uma série de razões, desde preservar o meio ambiente, a saúde, por tudo. Acho que é tudo uma mais-valia. A atribuição de subsídios à agricultura biológica obriga a um compromisso de 5 anos e está condicionada ao cumprimento das normas para este modo de produção e das boas práticas agrícolas e ambientais. Estes apoios acumulam com outras ajudas à produção agrícola. Não é fácil fazer projetos sem dinheiro, como costumam dizer, não é muito fácil, mas agarrei-me, acho que era a única oportunidade que tinha. E tive alguns obstáculos, algumas dificuldades, ando há cerca de 1 ano e meio e só agora consegui finalmente ter as coisas todas prontas para avançar no projeto. Digamos que foi concretizado um sonho que acabou por estar agora finalizado. Todos os agricultores biológicos na Madeira podem beneficiar de assistência técnica gratuita, mas a produtividade da exploração fica sempre dependente do empenho e desempenho dos operadores, da criação de condições favoráveis, da execução das alterações recomendadas para a conversão e da capacidade dos agricultores se adaptarem a uma forma inovadora e sustentável de produzir.
O trabalho mais pesado fui implementar as coisas no terreno, fazer muralhas. Agora é uma questão de espera, deixar as árvores crescer e a manutenção é mínima, não precisa de grande esforço. Uma vez que no biológico a gente também não tem muito trabalho em si, muito pesado. As coisas crescem com a própria natureza, não há muito trabalhoso. A conversão à agricultura biológica deve ser uma transição ponderada e refletida sobre as motivações e objetivos que se pretendem alcançar e que deverão pesar sempre mais do que qualquer constrangimento que poderá eventualmente surgir ao longo desta nobre tarefa, a de produzir alimentos verdadeiramente saudáveis. Decida com os pés na terra. Estamos aqui no extremo oriental da Ilha da Madeira, à Ponta de São Lourenço. Esta área está integrada na classificação de Parque Natural da Madeira. É uma IBA, área importante para as aves, e integra a rede europeia de áreas ecológicas, a Rede Natura 2000. Ao nível do grupo da fauna, são os caracós aqueles que ganham predominância nesta zona, tendo sido já identificado 35 espécies de caracós diferentes, 24 das quais só se encontram nesta zona, portanto são endémicas daqui. Esta área é igualmente importante para a nidificação de aves marinhas, como a cagarra, a alma negra, o garajal, e aparecem aqui também uma grande variedade de aves terrestres, sendo que o Atlas das Aves Nidificantes para a Madeira identificou aqui mais de 16 espécies diferentes, o que faz com que muitos visitantes que procuram observação de aves venham até aqui. No trabalho do Atlas de Nidificação das Aves da Madeira, foram identificadas aqui nesta zona mais de 16 espécies diferentes, o que a torna um ponto de excelência para a observação de aves, principalmente para o turismo ornitológico, para a qual é muito utilizada. Esta área protegida tem elevado interesse do ponto de vista geológico, sendo possível observar cones vulcânicos, afloramentos rochosos e fossas de raízes e caules de plantas de maior porte. A Ponta de São Lourenço é um dos locais mais procurados pelos caminhantes da Ilha da Madeira e são raros os turistas que não vêm conhecer esta zona, fazendo o percurso pedestre até o sítio da Casa do Sardinha, onde o Serviço Parque Natural da Madeira mantém um centro de recepção aos visitantes. Aqui é de extrema importância a aplicação das boas práticas do caminhante, principalmente não sair do trilho. Ao sair do trilho pode estar a danificar plantas, animais ou formações geológicas. Mensalmente temos por aqui cerca de 5.000 caminhantes, pelo que podemos imaginar que se apenas alguns deles forem fumadores e deitarem as beatas no chão, os miradores e os sítios de piquenique terão um tapete de beatas que, para além de ser inestético, é altamente poluente para este ecossistema. Se vier caminhar até aqui, aconselho o seu grupo de amigos a trazer consigo um ecocinzeiro, um cinzeiro de bolso. As beatas devem ser guardadas e levadas para trás para os caixotes do lixo, onde terão o devido tratamento. Existe uma grande variedade de cinzeiros de bolso, onde poderá fechar hermeticamente os restos do cigarro. Ponha em prática estas dicas, seja um exemplo para os outros, faça eco desta mensagem.